Seu LinkedIn mesmo, eu fui olhar o seu LinkedIn hoje pra poder pesquisar. Horroroso. Não tem nada. Sofia não postou nada ainda. Eu falei, pô, Sofia. Eu tenho vergonha disso. Olá, bem-vinda a mais um Prosa Cinéfila. Eu sou Amanda Wad e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tempo, meio azul piscina, mas a gente explica um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, e também sobre feminismo, sobre essa maturação também do audiovisual, esse pensar, né? Tô aqui com Sofia Federico, tudo bom, Sofia? Oi, Amanda, tudo bom? Primeiro agradecer, né, seu convite de estar aqui. É sempre muito bom ter, assim, uma interlocutora que é bem de dentro, né, do cinema, que sabe tudo, sabe bastidor, sabe todos os detalhes do cinema. Então é sempre muito bom, muito agradável conversar com pessoas assim como você. Obrigadão. Que bom, maravilha. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo, sobre carreira, sobre desejos e outras coisas, mas primeiro começando já pegando esse gancho, né, Tempo Meio Azul Piscina, seu primeiro longa-metragem. Você acabou de filmar, não foi isso? Acabei de filmar, tá todo filmado, já tá na lata, né, como Dizia, né? em outros tempos, tá na lata, tá filmado. Foi uma experiência maravilhosa, a gente teve uma equipe incrível em cena, nos bastidores, tivemos um elenco maravilhoso, estamos com um elenco, assim, incrível, né, com 3 mulheres fortíssimas, a protagonista, Clara Paixão, Evana Geissan, Cláudia de Moura, então, e um outro time incrível no elenco, de profissionais aqui da Bahia, do nosso teatro baiano, do audiovisual baiano. E foi maravilhoso filmar nesses dias meio azul piscina, de uma Salvador, assim, de muita chuva e uma Salvador meio invernosa, assim, né? Uma outra face dessa cidade que a gente está muito acostumado de ver como uma terra muito solar, né? Uma cidade muito iluminada, com o sol alaranjado. A gente optou em filmar nesse período onde tínhamos outros tons, outras cores na cidade de Salvador, que ela é muito presente na história, a cidade de Salvador. Esse filme, ele tem uma trajetória, assim, já bem longa, sim, porque... ele ganhou o Frapa, né, de roteiro, você ganhou o Frapa de Isso. roteiro. Ele foi premiado em 2020 com o Frapa, com o Festival de Roteiro, e foi muito importante para a gente, mas assim, é importante falar também do edital do Prodave 4 da Ancine, que foi um mecanismo de fomento importantíssimo de uma linha de desenvolvimento que infelizmente não temos mais, que é um Prodave, que era uma linha específica que junto ao desenvolvimento você tinha os laboratórios de desenvolvimento. E aí a gente fez esse laboratório com a Claxon Audiovisual, que é a mesma empresa que faz todo o BR Lab, né? Então, dentro daquela lógica de preparação, de tornar o projeto mais robusto, pensar em dramaturgia junto com o crescimento do projeto executivo. Então foi muito importante para o projeto isso. Em 2018, né, que a gente teve o primeiro... eu tive assim, o primeiro corte, a primeira versão do roteiro. Primeiro tratamento do roteiro. Como eu já estou no processo de montagem, eu já estou aqui em corte, falando em corte. Já está no corte. Pois é, mas aí em 2018 estávamos já com um primeiro tratamento do roteiro. E aí é importante agora ver que depois de um aporte desse pequeno, de uma linha de desenvolvimento assim, com um valor baixo, mas que foi importante para dar um início, e depois com essas chancelas importantes como o Cabiria, né? Ele foi contemplado com Cabiria em 2019, em 2020 com Frapa. Depois a gente participou do Brasil Cinemundi lá em BH, aquele encontro de coprodução internacional. Rede Paradiso também, né? Isso, entramos na Rede Paradiso. Então, o projeto ele vai ganhando mais força, ele vai recebendo chancelas importantes. E, sobretudo, ele vai sendo lido por outras pessoas. A gente vai obtendo retornos. As pessoas vão falando para você, né? Acho que pode ser isso, que tal fazer assim? Então, é a partir de uma escuta muito grande de pessoas de diversas origens, inclusive de outros países, que a gente vai construindo um projeto. E aí o projeto chega agora com
com essa possibilidade de ser filmado, né? Com a Ancine de novo, Fundo Setorial do Audiovisual, aportando aí agora em produção do material, da produção do conteúdo. Então, um tempo de maturação, né? 7 anos é um ciclo, né? Você pensar do 18 até 25. É um ciclo enorme, mas eu acho que foi muito longo, porque a gente teve muitas pedras aí no caminho, né? Sim. Tivemos um golpe, né? Dilma Rousseff, que sofreu o golpe. Nós tivemos a pandemia e tivemos o horror, que não vale aqui falar do nome, que vivemos a partir de 2019 no governo do Brasil. Então, muitas pedras no caminho. Eu acho que também isso impactou no filme em si, enfim, toda a vida de todo mundo, de todos nós, né, brasileiros, e todos nós que atuamos no campo da cultura, fomos impactados assim fortemente por conta dessas coisas todas, né? Com certeza. Mas assim, o que você pode dar de spoiler, né, do filme? Sobre o que é, como é Salvador, 3 mulheres, mas... Sim, é uma história... Essa história é sobre uma mulher, Zayla. Ela é uma mulher que ela está vivendo dias de luto, né? Quando começa o filme, ela está vivendo luto pela perda da filha dela. Ela perdeu a filha dela. Então, ela enfrenta esse luto ajudando o filho da vizinha, ajudando a vizinha na criação do bebê dela. E as duas nessa relação, né, de mútua, né, de mútuo amparo, elas vão criando uma relação de amizade muito forte. E elas vão ali, uma amparando a outra, né? E aí a gente vai ter um momento em que Zayla vai... Será que eu posso contar isso tudo? Você tá dando spoiler, né? Pra falar um pouquinho sobre o que é o filme. Até para criar expectativa, né? Porque já tem... Como é que tá você já tem distribuidora, mas ainda não tem uma data, né? Digamos assim. Não temos uma data. Inclusive porque a gente quer ter esse tempo de maturação na montagem. Já começou a montar, né? Marcos Povas é produtor, mas também montador do filme. Ele já começou a montar o filme. E a gente quer ter esse novo momento de, mais uma vez, ser visto, ouvir retornos de pessoas. Progresses, né? Exatamente. A gente ter essa oportunidade de passar por outros laboratórios, agora já nessa etapa, sempre ouvindo muitas pessoas, ouvindo especialistas, mas também ouvindo o público final. A gente quer realmente fazer um momento em que a gente possa exibir o filme num corte que seja... mais interessante, tipo teste de plateia mesmo. Como se fosse um teste de audiência. A gente quer realmente chegar para poder ouvir as pessoas e poder mexer em alguma coisa, mudar, aperfeiçoar algumas cenas, né? Ver o que não está funcionando, tentar ajustar, enfim, como deve ser um processo mesmo, para a gente conseguir, assim como foi no roteiro, a gente avançar nessa maturação, nessa escuta, assim, bem atenta ao que... Como é que as pessoas estão vendo, né? Como é que está chegando para as pessoas. É muito importante. Mas é isso, o filme é um filme que ele fala muito dessa questão da maternidade, das questões do feminino, né? Questões que são muitas vezes pouco faladas, né? Porque são questões difíceis, como a depressão pós-parto, né? Como você lidar com esse tipo de luto, né? Então, são questões como a amamentação, como lidar com a amamentação, né? Com o aleitamento materno e tal. Então, são questões muito do feminino, mas que, de alguma maneira, eu creio que também vai tocar ali públicos que não são exatamente, né? Diretamente interessadas, que, em geral, são questões que afetam mais nós, mulheres e tal, mesmo que quando não temos filhos, filhas. Mas são questões que a gente está mais interessada, né? Porque é um universo feminino. Mas pelo que a gente ouviu de retornos do roteiro, parece que a história também vai interessar outras audiências, né? Sim. É porque histórias, às vezes, né, a gente cria, né, empatia, né, possibilidade de construir empatias e entender. A gente está com essa expectativa, sim. Esse processo. E essa lógica do teste de audiência, tudo é uma forma também de construção dessa plateia, né? Coisa que a gente estava conversando no off. Que o cinema brasileiro, ele não sabe ainda chegar, né, nesse público dessa forma tão
contundente, né? Para a pessoa realmente esperar o filme, ter uma relação mais forte, para ter realmente bilheterias. Né? Então, exatamente. Esse é um filme que a gente espera que tenha, assim como tantos outros filmes vão atrás do público, a gente espera que tenha o seu público específico. A gente já começou a trabalhar isso de uma forma assim muito formiguinha mesmo, né? Um passo assim bem cauteloso e ainda muito devagar, mas a gente tem um plano para isso, para poder construir esse público ali no miudinho. Mas para quando a gente for lançar em 2026, que não vai ser agora esse ano, a gente já tenha pelo menos ali feito, a gente já tem conseguido fazer, como o Gilberto Gil falava, um do-in, fazer o tal do do-in para ativar as pessoas, elas estarem ali interessadas em ouvir essa história, em se aproximar do universo de Zayla, que é a nossa protagonista. E é um nome poético, né? Chama a atenção já pelo nome, né? Tempo meio azul piscina. Você já fica, gente, o que é isso? Né? É uma coisa, tem uma relação, você pensou nisso, né? Sim. O azul é uma cor que ela flerta muito com essa questão da depressão, né? Eu acho que os norte-americanos falam, né? Do blue, né? Do blue, né? Não só da música, do jazz, né, do blue, mas estou falando mais do blues especificamente, mas tem um nome em inglês que eu me esqueci agora, que fala justamente da depressão pós-parto, buscando essa coisa do blue, do azul, mas eu não me lembro agora qual que eu me esqueci. Tem isso, mas tem também a questão da piscina, porque Zayla tem uma relação muito forte com a água. Sim. Ela nada nessa piscina todos os dias, é nessa piscina que ela se refaz e ela se organiza nessa piscina, ela nada como uma atividade física, né, regular que ela faz em sua jornada diária. E que limpa também, né? A água limpa, né? Essa coisa da a água tem esse poder, né? De cura, de criação, né? Tem a ver com tudo, com parto, com o início de tudo, enfim. Então a água está muito presente na história, tanto a água da piscina quanto a água do mar. Nossa. E do tempo também, que é o que vai, né? Curando as feridas. Exatamente. Maravilha. Nossa, eu comecei a ser o primeiro longa, mas você já tem uma trajetória bastante longa também, né? Sim, exato. Você começa com os curtas, com as séries. Né? O que você pensa nessa trajetória? Né? Os seus curtas têm o rubra? São muitos curtas. Porque como eu venho dos anos 90, né? Eu comecei a minha trajetória nos anos 90. Então, eu ainda tinha essa distinção de bitola, de formato. Era uma coisa muito... que marcava muito, né? Inclusive, tinha uma divisão, inclusive, de hierarquia, né? Quem estava filmando em bitola 35 tinha um certo lugar diferente de quem estava filmando em bitola Super 16 ou 16 ou Super 8, né? Então, tinha essas diferenças, né? De hierarquias aí e que apartavam, de certa forma, os realizadores, né? Por causa disso. Graças a Deus, graças às deusas e aos deuses, estamos no momento em que o audiovisual tudo se conflui e tudo vira algo comum, que é o audiovisual, e não interessa mais se a gente está filmando com que se está fazendo tudo digital. Se está fazendo um 4K, um 6K, mesmo que queiram colocar isso como algo aí que vá fazer a diferenciação. No final de tudo, o que eu acho, o que eu vejo, o que eu sinto é que o que todo mundo espera é realmente ver uma história, né? Ver as histórias, se identificar com esses personagens e acompanhar a jornada de alguém, né? O entrar no universo de alguém, poder viver o universo de alguém, ou de alguéms, enfim. Então, nos anos 90, eu fazia os vídeos, né? Então tinha essa coisa de vídeo. Fazer vídeo, mini DV, era muito mini DV, vídeo high-h. Então eu fazia muito isso, pegava a câmera e fazia parará. Mas quando eu comecei a participar mais dos festivais, que para mim o Festival 5 Minutos foi um festival muito importante naqueles idos, né, dos 90, mas quando eu comecei a participar mais de circuitos de festival fora da Bahia, foi realmente com os curtas
35mm, em formato final, película 35mm, né? Então foi o Cega Seca que foi o primeiro. Cega Seca, depois Vermelho Rubro do Céu da Boca. O Caçador de Saci, nunca vi um curta tão visto. É o curta que é mais... que tem uma demanda enorme por esse filme até hoje. Todo ano tem uma mostra, todo ano tem um convite para... alguma coisa sobre a cultura, né, brasileira também. Que tem a questão do Saci, né, que você vai ter. Que tem a questão do Saci. Então, o Saci, inclusive, a gente rodou em Super 16, chegamos a filmar em Super 16, e depois a gente fez o formato final em vida, porque era dentro de um edital, que foi um primeiro edital que juntava a produção com a difusão. Era o edital, aquele curta criança, que a proposta era você produzir e você já tem, por garantia, uma janela para exibir, que foi o curta criança feito com a TV Brasil, na época que estava se formando e tudo. Então, a minha trajetória vem mesmo como curta-metragista, né? Como curta-metragista. Eu realmente me formei, porque eu realmente não tive... não tinha escolas aqui, né? Não tinha... esses cursos, labs, como a gente tem hoje, que é maravilhoso para a gente poder aprender, se aperfeiçoar e, enfim, ter espaços formativos, que hoje realmente eu fico impressionada. Sempre surge alguma coisa nova, né? Sempre um espaço novo para você estar ali, inscrevendo um projeto, desenvolvendo um projeto, enfim. Tem para tudo quanto é etapa, né, do processo. E você é um pouco desbravadora também, porque num mundo muito masculino, né, que era dos diretores, né, somente no cinema baiano, você via muitos diretores e tinha lá a Sofia no meio do bolo. Tinham poucas mesmo, tinham poucas pessoas fazendo direção, exatamente. Que quando eu comecei a estudar cinema, tal, que eu vi assim, procurando, tem Sofia, né, eu lembro que Vermelho Rubro foi o primeiro curta que eu vi, eu exatamente pensando nessa lógica, tem um lado feminino aí também, né, nesse processo todo. Sim, exatamente. Isso acho que hoje eram melhorou, poucas pessoas, né? Mas hoje esse cenário sim, a gente muito. tem agora muitas mulheres aí filmando, não somente dirigindo e escrevendo roteiros, mas também em outros lugares, né? Sim. Técnicos, fazendo fotografia, fazendo som. E realmente não tinha isso, né? Era muito raro a gente ver, a gente encontrar. Eu tive a sorte de fazer de ter uma formação ali na raça, aprender fazendo, né, com a Diala Iglesias. Então, era uma mulher dirigindo, uma mulher roteirista, diretora. Então, eu aprendi muito com a Diala. A Diala eu já conhecia, participei do 3 Histórias da Bahia. Então, eu fazia já vídeos, né, mas assim, uma coisa muito, sem nenhuma base mesmo, assim, uma coisa de experimentação mesmo. E quando eu vi, eu trabalhava em jornal, né, estagiava em jornal e tudo. E aí, quando eu vi que a Diala Iglesias ia filmar aqui em Salvador, ela morava no Rio, quando eu vi que ela estava vindo para cá, eu liguei, entrei em contato com ela, porque ela era amiga de minha mãe. E aí eu entrei em contato com ela, eu vi, é Diala aqui, tá. Então, eu liguei para ela e falei, Diala, acabei de ver no jornal que você ganhou um prêmio, que era o prêmio aquele prêmio que contemplou 3 curtas, né? Sim. E daí, se todos voltarem, fizeram um longa juntos, o 3 Histórias da Bahia, que é esse longa de episódios curtos, que tem o carnaval como pano de fundo. E a Diala estava como uma das contempladas. Então, foi muito importante para mim, porque eu pude ver ela trabalhando. Eu vi ela trabalhando no roteiro, a gente ficava ali horas e horas trabalhando no roteiro. Depois, em paralelo, tocando a produção. Eu vi ela criando, né, como diretora, fazendo decupagem das cenas. E ela produzindo também. Aí eu comecei a produzir, fazer coisas que eu não sabia do nome. O que é que eu estava fazendo? Eu não sabia do nome do que eu estava fazendo, mas eu estava produzindo com ela, produzindo locação, fazendo escolha de elenco. Isso tudo foi com ela, entendeu? Que massa. Na raça ali, aprendendo. E depois, com o tempo, você vai tendo a oportunidade de trabalhar em outros projetos, você vai aprendendo, né? Foi assim, a minha trajetória foi aprendendo assim. Participando de projetos de outras pessoas, né? Estando em grupo. A gente teve uma coisa muito bacana que aconteceu nesse período, logo depois do 3 Histórias da Bahia. O 3 Histórias da Bahia foi muito importante para juntar quem estava a fim de fazer cinema.
Foi a chamada retomada do cinema baiano, de alguma maneira. Exatamente. Né? E aí, para quem não exatamente. conhece, né, como eu disse, são 3 curtas que têm relação com o carnaval, e a de Alia, o Sérgio Machado e o Araripe. Exatamente, perfeito. Isso. Importante esse contexto. Isso. Então, quem estava a fim de fazer cinema foi trabalhar nesse longa na produtora Truque Cine Video, né? Truque Video. E aí, o que aconteceu é que depois que acabou o Três Histórias, todo mundo ficou querendo fazer filmes, querendo continuar o movimento. Disso, né? Continuar esse movimento, vamos continuar esse movimento, gente. A gente não pode parar. E aí, a gente se juntou, algumas pessoas se juntaram, no caso, Solange Lima, né? Sol Moraes, né? Solange Souza Lima Moraes, Sol Moraes, Adler Paz, Kibe, Lula Oliveira, Thaísa Grise e Daniela Borges. Então, eu participei desse grupo também. Então, a gente montou o que a gente chamava de Fábrica de Imagens. E com esse grupo, Fábrica de Imagens, a gente que queria fazer filmes começou a trazer pessoas para ensinar a gente a fazer filmes, que não tinha aqui. Então, aí vieram as oficinas que a gente criou junto, entendeu? Sim. Com o João Moreira Salles, a gente trouxe João Salles, a gente trouxe a Lísia Tolomelli, que estava bombando com o Central do Brasil, né, como produtora executiva na época. E a gente trouxe Walter, o Walter, fotógrafo. Walter Carvalho, né, Central do Brasil. Então, essas pessoas, a gente aprendeu muito com essas pessoas e aí a gente foi caminhando, né, num caminho mais de aprender para poder a gente, em prática, colocar. E essa fórmula de trazer gente é coisa que você levou na Benditas, né? A Benditas trabalhou muito com isso, né? De trazer cursos. Exatamente. A Benditas tem 10 anos, vai fazer... a gente abriu a empresa em 2013, né? Então, a empresa já tem mais de 10 anos de trajetória. Abrimos... éramos 3, no caso, Andréa Gama, Tati Carvalho e eu. Só que Andréa Gama, ela saiu da empresa no ano passado. Ela segue uma outra trajetória, mas continua parceira da gente em outros projetos. E ficamos eu e Tati Carvalho. Então, desde o início, desde 2013, a gente vem fazendo ações formativas, sempre assim com esse desejo de alguma maneira contribuir, né? Para fortalecimento desse campo mesmo, né? Com ações formativas e eventos que possam contribuir também para juntar gente, né? Que é muito importante isso para nossa atividade, que é uma arte coletiva. A gente focou muito no audiovisual, mas também fizemos coisas em outras áreas. Nossa. E essa coisa né, pensando no audiovisual, não só cinema, você tem também as séries que também ganharam um bom caminho, né? O Francisco Só Quer Jogar Bola, o Tabu. Sim, foi uma experiência interessante, porque vem, na verdade, de uma demanda de mercado. Foi naquele momento em que o Brasil começou logo depois que o Fundo Setorial do Audiovisual foi criado, começaram a vir demandas específicas dos players por séries, né? Por conteúdos, né? Por conta da lei da TV paga e tal. Precisamos ter conteúdo, né? Precisamos ter conteúdo. Então, assim como o Brasil inteiro, né? Várias produtoras saíram para produzir conteúdos nesses formatos, seriados, a gente também partimos para isso, né? Então, a gente se juntou, Benditas e Doc Doma, e fizemos essas séries. No caso, a produtora principal é a Doc Doma, né? A Benditas, ela é uma produtora associada a essas 2 séries, mas a produtora mesmo é a Doc Doma, que fez o Francisco Quer Jogar Bola e depois Tabu, essas 2 séries de ficção. A Benditas, ela produziu logo depois o Pequeno Tratado de Pequenas Coisas, também de ficção. E a gente lançou no ano passado a série documental, que é Todos os Sonhos, que trata da travessia Mar Grande Salvador a nado. Sim, mas todos você que dirigiu. Sim, todas essas séries, sim. Nossa. Eu fiz a direção dessas séries e roteiros também. Na Doc Doma, a gente trabalhou em sala, no Francisco, fizemos sala de roteiro, que, enfim, 13 episódios de 26 minutos. É um conteúdo muito grande mesmo, né? E você tem algum formato que você goste mais? Ou tudo é audiovisual para você? Tanto faz? Eu gosto muito do formato longo. Certo. Eu gosto muito dos filmes de longa duração.
é o que realmente é a minha paixão. Mas eu tenho um projeto de série também, série de ficção, que é o que eu amo fazer. Eu amo fazer ficção, adoro fazer ficção. Então eu tenho várias séries assim, gaveta, você sabe bem, você é roteirista, criadora, você sabe o que é uma gaveta, né? Sim. Então, Tá lá. tem uma gaveta lá de Pra acessar, coisas. né? Pois é. Então, tem coisas que estão já mais ou menos encaminhadas, já tem roteiro escrito e tal, mas a maior parte não. A maior parte tem apenas uma curta sinopse, né? Mas são ali materiais que a gente pode trabalhar e pode desenvolver em algum momento, né? Sementinhas, né? Que vão, Sementinhas, que vão exatamente. E de assistir, assim, como espectadora, Sofia espectadora, o que é que você gosta, assim? O que é que você tem visto? Gente, tenho visto algumas coisas assim feitas na América Latina, sobretudo, né? Muito conteúdo brasileiro, né? E muito conteúdo brasileiro na América Latina é o que eu vejo mais. Os conteúdos feitos aqui no Brasil. O último que eu vi foi agora o Homem com H. Sim. Acabei vendo, não vi no cinema porque eu estava filmando, foi uma loucura. Mas foi o último que eu vi, adorei Homem com H. Eu adoro o trabalho de Esmi Filho, adoro a trajetória dele também como criador em séries, adoro. E fiquei apaixonada recentemente por Tenho Sonhos Elétricos, um filme lindíssimo. Esqueci o nome da diretora, gente. Eu tenho visto filmes feitos por mulheres na América Latina, né? Importante também, né? Esse filme, Tenho Sonhos Elétricos, eu acho que ele eu não sei se ele é da Costa Rica, não me lembro agora. Tem um filme maravilhoso que eu vi também recentemente, que é o Matar Jesus, também. Eu esqueço o nome das diretoras, mas enfim, estão aí. Eu tenho visto muito isso. Por quê? Porque são pessoas que eu vejo nas quais eu posso me inspirar. Sim. Me inspirar porque são mulheres filmando na América Latina, assim como eu. São mulheres que estão tratando de temáticas que me afetam por ser uma mulher latino-americana, brasileira, latino-americana. Então, eu tenho visto muito esses filmes, né? Pena que minha memória é horrível e eu não consigo lembrar dos nomes das diretoras. Sim. Mas é isso. Sem falar que, assim, eu posso falar de nome de diretora que inclusive foi importante como referência para mim, que é a Lucrécia, claro. Lucrécia Martel, né? A Menina Santa, O Pântano. São filmes que eu amo, a cinematografia dela me encanta bastante. E é isso, são as coisas que eu tenho visto recentemente. Vi muitas outras coisas também, mas não estou me lembrando aqui agora, né, de cinema brasileiro. Tenho visto muita coisa também de conteúdo seriado nacional. Muita coisa. Eu estou, inclusive, assistindo agora aquela série que foi lançada recentemente do Cangaço, pela Globoplay. Que eu estou adorando aquela série, maravilhosa, com mulheres fortíssimas em cena, né? 3 mulheres. Uma história, assim, bem interessante. Enfim, eu me apaixonei demais pelo conteúdo seriado, também por conta do tempo que eu fiquei, até há pouco tempo, até o ano passado, como pesquisadora, né, do grupo ATV, do qual você também faz parte. Professora Maria Carmen. Da professora Maria Carmen Jacó de Souza, que eu aprendi muito nesse grupo, aprendi com vocês, pesquisadores de mais tempo aí na estrada, pesquisando conteúdo seriado. Então, eu aprendi muito nesse grupo de pesquisa. E aí, me apaixonei mais ainda, né, por esse tipo de conteúdo, mais como público do que como criadora. Mas eu tenho muita coisa já criada, né? E eu quero fazer com que elas ganhem as telas. Então, eu não abandono esses projetos de jeito nenhum. Eu vou com eles. Com certeza, não abandonar nunca. Maravilha, Zé Dona. Só para a gente, né, finalizar, assim, passando essa mensagem, né, positiva. Você acha que está
melhorando o cinema brasileiro, as possibilidades, né, de produzir histórias, de contar histórias em diversos formatos aqui? Eu acho que a gente tem um caminho ainda muito... Sempre temos, né, o que melhorar, sempre temos o que construir e aperfeiçoar ainda, inclusive com relação aos nossos sistemas de fomento público. A gente tem que realmente aperfeiçoar esses mecanismos. Eles não estão... Tudo bem que eles existem, são públicos, eles existem para servir a sociedade, só que eles, muitas vezes, eles não conseguem acompanhar a velocidade com a qual a sociedade evolui e a dinâmica de um mercado, a dinâmica de uma sociedade que está ali criando. Então, não consegue acompanhar. Muito tempo para fazer, muito tempo para pensar, muito tempo para botar o dinheiro, né? Exatamente. Então, tem que ter um aperfeiçoamento desses mecanismos de fomento para que a gente consiga acessar de uma maneira mais fácil esses recursos, prestar contas de uma maneira mais fácil também. Já houve avanços, já tem uma evolução, sim, com relação a isso. Eu acho que é importante reconhecer isso, esses avanços. Mas a gente continuar ali, colado junto, pedindo que isso seja, de fato, aperfeiçoado, né? E que novos mecanismos sejam implantados, que não fique somente com uma forma, uma fonte de financiamento. Mas eu acho que a gente está, sim, num caminho de crescimento. A gente vê várias pessoas novas surgindo no mercado. Realizadores e realizadores de todos os lugares do Brasil estão filmando, estão criando, estão podendo se colocar na tela, se ver na tela. Então, eu acho que a gente tem um momento, assim, mesmo de celebração, né, do nosso cinema. O cinema que está vindo de pequenas cidades do interior e chegando, atingindo grandes telas, mesmo que ainda com essas barreiras todas que a gente está enfrentando. Sim. A gente vê que a gente tem gente jovem chegando e conseguindo mostrar seu trabalho, conseguindo contar suas histórias, e um cinema brasileiro diverso, o que é uma coisa que a gente precisa continuar batalhando para que tenha diversidade nas telas, uma diversidade real. Então, por isso que eu acho que o cinema brasileiro ele cresceu muito, vem crescendo e vem ficando cada vez melhor, porque a gente está conseguindo fazer com que essa diversidade esteja na tela do Brasil, o Brasil inteiro, esse país que é continental, né, tamanho de um continente. Então, a gente precisa realmente continuar crescendo nesse sentido. Eu acredito muito, eu sou muito positiva nesse sentido, eu sou bastante positiva. Eu não vou agora parar para falar das dificuldades que a gente sabe que tem, né, como ficar na tela, chegar até a tela, né, como distribuir, como atingir o público, todos esses problemas que a gente já sabe que existem, eles existem de fato. Mas eu sei que a gente pode junto encontrar soluções, né, um caminho para solucionar isso junto. Maravilha. Então eu espero que a gente encontre, que Tempo Meio Azul Piscina encontre o seu público, né, em breve. Estou curiosa também já para ver. E todos os outros projetos que estão engavetados, estão lá guardadinhos na gaveta, possam também ir surgindo. Porque eu acho que tem possibilidades, a gente tem, né? Acho que precisa, né, cada vez mais de mulheres trabalhando, mostrando também suas histórias. Sim, verdade. Acho que isso é importante. Mulher Estamos aí, com muita força de luta, com muito desejo de falar sobre questões que nos afetam. Temos muitos planos. Maravilha. Então, só para terminar, convido o povo, né, para te seguir, procurar onde é que te encontra. Onde é que encontra. Por favor, sigam o Instagram do filme, Tempo Meio Azul Piscina. É o nome do filme, o título do filme, então não tem como errar. E em breve estamos trazendo pequenas informações, pequenas imagens teasers. Do filme, do filme. Então fiquem ligados e ligadas aí. Maravilha. Em 2026 nas telas, espero. Sim. Em breve. Sucesso. Que as deusas lhe ouçam. Né? Vamos nessa. Sucesso para você e todos os seus projetos. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E obrigada a vocês também pela audiência. Não esqueça de seguir o canal, indicar para os amigos e até a próxima.